Sejam bem-vindos a esse webinar trazido pela KnowBe4. É um grande prazer estar com vocês novamente e trazer sempre um conteúdo de ponta. E hoje a gente vai estar falando sobre os riscos, né? Medindo riscos e gerenciando os riscos humanos. E vou trazer para esse painel duas pessoas, mas antes de eu introduzir eles, gostaria de trazer um pouco da perspectiva do que acontece hoje no nosso mercado. Sistemas tradicionais hoje já não se adequam tão suficientemente aos modelos de AI que estão vindo, né? Ainda mais com essa novos modelos que podem se transformar na parte de open source. Isso vai expandir o nosso landscape de threats, ou seja, hoje já existe uma grande dificuldade no modelo que temos de capturar phishing ou até mesmo de impersonar pessoas com modelos que são talvez até um pouco mais éticos na proteção de criar novos modelos de ataques. O que muda? O que muda é que agora o atacante vai ter um novo horizonte para explorar e trazer também modelos no quais eles vão poder construir localmente. Isso vai trazer uma nova dinâmica, ferramentas vão ter que melhorar e capturar melhores maneiras, e você vai encontrar uma grande batalha entre AI e AI. E como que a gente mede esses riscos hoje dentro das organizações? Como que a gente traz agora esse modelo para também poder ajudar as empresas, os colaboradores, educar e também proteger, o mais importante. Então, é um grande perímetro, é uma nova era, na qual a cibersegurança, como sempre, é parte fundamental para que a gente possa construir um futuro melhor e educar também todos o elo talvez mais fraco hoje, que seja o ser humano, já que a tecnologia evolui muito rápido. Então, para esse webinário, a gente vai ter perguntas, a gente vai ter quiz. Preciso da colaboração de todos. Aliás, sejam bem-vindos a esse webinar novamente. Esse webinar sem vocês não acontece, então muito obrigado pela presença de vocês. Um bom dia para vocês aqui no Brasil. E vamos trazer os nossos convidados para que a gente possa apresentá-los e então dar seguida dentro desse webinário, no qual vai trazer um grande conhecimento e também gerar talvez perguntas nas quais vocês gostariam que fossem respondidos. Primeiramente, gostaria de trazer a Amanda Aldizio, o Rafael Perucci e o Renato Sobral, para que a gente possa trazer um pouco de intro dos nossos convidados e passar um pouco a bola para ver. Vamos começar com a Amanda. Amanda, seja bem-vinda. É um grande orgulho para a gente poder contar com a sua presença e também colaborar nesse ambiente do webinar que estamos hoje. Então, por favor, fale um pouquinho da Amanda para que todos possam conhecer você também. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu sou a Amanda, eu trabalho aqui na XP Investimentos. Eu tenho 8 anos aqui de atuação, sendo que os 4 dos últimos no mercado financeiro na área de segurança da informação. E hoje eu gerencio alguns tópicos aqui que se referem a risco humano, né? Principalmente aqui essa questão de concentração, utilizando aqui a plataforma da Number4, e também aqui algumas coisas relacionadas à gestão de incidentes e a documentações também, né? Tudo que envolve aí o usuário final, né, o risco humano, sou eu quem faço hoje e espero passar um pouquinho do que eu faço hoje para vocês aqui. Ótimo. Bom, seguindo a nossa intro aqui, vou trazer o Rafael Perucci, um grande especialista na área, aliás, um grande educador, uma grande influenciador na parte de risco humano, de como fazer as empresas se adequarem a esse paradigma na parte de risco humano, e também ele tem sempre educado constantemente todos os eventos e todas as barreiras que as empresas passam. Ele é a pessoa na qual pode sempre estar trazendo mais visibilidade para vocês. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Xará. Muito bom estar com vocês aqui de novo. E eu criei uma paixão por esse assunto aí de segurança, principalmente pensando no risco humano, em conscientização, em cultura de segurança. Estou com a KnowBe4 já, vou fazer 5 anos aqui e nunca vi tanto propósito. Eu digo isso às vezes quando eu vou falar em algum lugar, né? Que eu nunca vi tanto propósito num trabalho como esse. A gente poder chegar e... Eu estava até conversando com as minhas filhas outro dia e falei, puxa, papai é um super-herói, papai ajuda as pessoas a se protegerem contra os bandidos, né? Que querem roubar dados, que querem prejudicar as empresas. Então,
É muito legal estar nessa área, e muito legal poder ter momentos como esse para a gente compartilhar sobre isso, estratégias e formas de fazer isso da melhor maneira possível para ter bons resultados e proteger aí as organizações. E para completar esse time hoje, gostaria de trazer o Renato Sobral. Renato, seja bem-vindo ao nosso webinar. Bom dia, Rafael. Obrigado aí pelo convite. É uma honra poder participar desse webinar aí com pessoas qualificadas que executam de maneira exemplar aí seus trabalhos. Eu tenho mais de 20 anos na área de tecnologia da informação, especificamente em segurança. Eu estou aí há uns 10 anos já. Eu atuo como gerente de segurança da informação e também de redes da OEC, uma construtora aqui brasileira, uma grande construtora. Também atuo dentro da parte de segurança, toda a parte de resposta a incidentes, e também a parte de conscientização, né, que, como o Perucci falou aí, meio como super-herói, né, e a gente vem desempenhando esse trabalho aí com um propósito bem legal, né, de proteger não só a segurança empresarial, mas também ajudar os funcionários, os colaboradores a se protegerem, né? E falando desses usuários, a gente costuma tratá-los aí como a nossa primeira linha de defesa, de segurança, né? Então, é muito importante esse trabalho de conscientização. Hoje, vai muito além de qualquer ferramenta que você tenha à disposição, você educar as pessoas para que elas sejam essa primeira linha de defesa. Mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer aqui participar com vocês. Bom, que bom. Deixa eu passar aqui para todos um pouco do nosso webinar. Então, se vocês que estão acompanhando nós e gostariam de fazer perguntas, fique à vontade. A nossa produção vai passar as perguntas conforme a gente vai passando o webinar. Essa discussão ela é para trazer também um pouco de um survey ou um quiz para vocês também poderem estar respondendo. A produção vai estar colocando esses quiz conforme a gente vai mandando a nossa agenda, seguindo a nossa agenda. E para a gente começar o nosso debate hoje, eu acho que a grande parte que a gente tem que considerar hoje seria a personalização e eficiência na segurança cibernética. Então, como isso tem mudado, como adaptar e treinar os perfis dos riscos dos usuários, como fazer uma política sobre isso, e também a parte de automação, já que hoje muitos têm ferramentas, mas também não querem ficar presos somente a ter que operar a ferramenta. A automação hoje, para nível de escalar dentro da empresa, é fundamental que a ferramenta trabalhe em prol da empresa e também tenha benefícios próprios e pense por ela mesma para que ela possa continuar e ela não tenha uma deficiência maior do que você precisa, de repente, dedicar membros do seu time para ficar operando a ferramenta. Então, tiver também uma demanda da ferramenta pensar e ter uma vida própria para que ela possa se modelar também às necessidades do cliente. Então, isso é muito importante e fundamental para que a gente consiga escalar o treinamento nos usuários. Então, a primeira pergunta aqui que eu tenho para vocês como a personalização dos treinamentos tem impactado essa conscientização dos colaboradores nas empresas que vocês acompanham. Então, como que isso tem acontecido? Eu queria trazer, talvez, um pouco da indústria para entender, um pouco de como que isso tem acompanhado também esse ciclo de evolução, já que a gente vem de um ciclo que era somente phishing antes e medir os cliques para outros behaviors e também automação. Então, eu queria trazer um pouco essa dinâmica. Vou começar com o Renato agora. Renato, você pode trazer um pouco da sua visão e depois a gente vai passar para o Rafael e para a Amanda. Claro, Rafael. Bom, a dinâmica dos ataques ela tem mudado, né? O phishing ele continua sendo phishing, só que hoje o que está por trás do phishing está muito diferente, né? Então, eu estou vendo que o maior desafio realmente o volume está muito grande, né? Então, ficar só na mão das pessoas é muito mais difícil, você tem que colocar automação em cima disso, aprender com os ataques que estão chegando, né? E fazer com que a conscientização, com que os treinamentos acompanhem essa dinâmica dos ataques, né? Conseguir personalizar, né,
toda a parte de conscientização, de treinamento em cima daquilo que está vindo de verdade, né? Porque não adianta você ficar fazendo conscientização por exemplo, coisas muito simples, como aquele golpe do boleto falso, aquele tipo de coisa. Hoje o ataque, ele mudou, ele muda a cada dia, tem a IA atuando do lado do mal, então você tem que se adaptar rapidamente, né? O meu segmento, tenho até algum benefício de que o meu segmento não é um segmento que lida direto com o consumidor, né? Então, por se tratar de uma empresa de engenharia e construção pesada, a gente não lida direto com o consumidor, não é o varejo, não é o financeiro, como o caso da Amanda, né? Mas, de qualquer forma, tem sim ali uma exposição, né? E os ataques automatizados, eles não olham a cara da vítima, né? Então, vai para todo lado. Então, cada vez mais a gente tem que se adaptar nessa realidade de automação, de fazer análises através de IA para conseguir gerar alguma conscientização. Primeiro, a resposta, né, daquilo que está acontecendo, você conseguir detectar, responder de maneira satisfatória, e para o lado da conscientização, você conseguir passar também essas mudanças de comportamento do atacante, né, para educar o usuário da maneira correta, né? É um desafio grande, mas não tem jeito, a gente tem que seguir nessa batalha aí. Bom, pegando um ponto seu, Renato, e trazendo agora o Rafael, e logo, logo, eu gostei já da primeira enquete aqui, já vou trazer ela também, mas vamos só terminar essa primeira parte aqui, né? Então, trazendo o Rafael agora e o que o Renato falou, Rafael, essa adaptação constante em diferentes indústrias, isso cria um modelo que não existe uma receita que faz um todo, né? Então, você tem que se adaptar em diferentes indústrias, como o Renato falou, para diferentes necessidades e trazer a indústria mais apta a capturar esses pequenos, não é incidentes, mas esses attempts de phishing, né? Essas tentativas de burlar e passar despercebidos, e também treinar o usuário. Então, Rafael, gostaria de saber mais de você, o que você vê na empresa sobre isso? Esse é um ponto-chave aí nessa questão da conscientização e é uma maturidade que a gente vê até em termos de mercado que ainda está chegando lá, né? Muitas plataformas até de conscientização ainda olham para isso como uma receita aplicável a todo mundo, né? Você tem ali até a questão da gamificação, de tornar aquilo um jogo. Puxa, isso é legal como estratégia, mas quando você coloca isso como o core do teu negócio e você acaba submetendo todo mundo às mesmas condições, assumindo que todo mundo precisa receber os mesmos treinamentos, todo mundo tem a mesma maturidade, todo mundo tem os mesmos gostos, né? Fica complicado. A gente tem três palavrinhas-chave, até anotei aqui para não esquecer, que a gente tem usado para balizar tudo que a gente faz em termos de plataforma, que é a questão da relevância, a personalização e a adaptabilidade, que é algo que o Renato mencionou e que você reforçou, Rafael. Tem tudo a ver com essa questão da particularidade de cada organização, né? Você tem uma personalização trazendo aquilo para dentro de casa, para aquilo que funciona para sua organização, para sua cultura, para a realidade do seu negócio. Você tem uma relevância pensando no que o Renato comentou também, os ataques, as estratégias que estão sendo utilizadas. Não adianta eu pegar e com o meu viés de administrador, eu achar que isso aqui é um ataque que está acontecendo, isso aqui é algo difícil ou algo leve, e aí começa a pisar no terreno da inteligência artificial, né? A gente tem recursos para poder gerar esses ataques, esses templates, a manutenção do meu programa de conscientização, considerando fatores externos, né? Isso traz mais relevância para aquilo que eu estou colocando dentro da organização. E a questão da adaptabilidade, porque isso vai mudando a qualquer momento, o negócio só está sujeito ali ao mercado, os ataques estão sujeitos às tecnologias, ao advento da inteligência artificial, né? E tantas coisas novas que vão surgindo. Então, você tem que ter algo que, ao mesmo tempo que te traz, de certa forma, uma certa estrutura para você não começar do zero, uma plataforma que te dá mecanismos para trabalhar, que seja totalmente flexível para tornar o teu programa de conscientização relevante, personalizável e adaptável. Não, fantástico, Rafael. E eu queria trazer agora a visão da Amanda para como que a gente traz as estratégias para o reforço de aprendizado contínuo, já que o perímetro continua mudando sempre. Então, Amanda, o que você pode compartilhar com a gente de aprendizado nesse aprendizado contínuo, no contínuo learning, para também moldar a empresa sempre, e não
ficar numa vertical estática, na qual talvez não está mais educando os colaboradores, e sim só tapando o sol com a peneira. Então, como que a gente continua esse esforço contínuo no aprendizado, na avaliação, na empresa no geral? Legal, legal. Eu tento sempre ir para uma linha de entregar de fato a melhor mensagem para o meu usuário final, né? Então, assim, a gente tem que entender que a mesma a mesma conscientização para um usuário de uma determinada área não vai atingir de fato ali um usuário de uma outra área, né? De uma outra vertente. Então, sempre que a gente tem aqui uma ferramenta, né, um conteúdo que a gente consegue personalizar, é muito bom ali para o nosso conhecimento do nosso usuário final, né? E a gente acaba assim diminuindo um pouquinho esse risco humano. Claro que assim, quando a gente fala assim de se identificar e medir ali o risco humano, é muito importante que a gente olhe como um todo e não de fato que só questão de phishing, só que é questão de conscientização, né? Recentemente aqui a gente começou a incluir como se fosse um cálculo olhando a vida inteira do usuário, né? Então, eu não olho ali o risco do meu usuário final só visando ali se ele caiu em phishing ou não. Eu olho, por exemplo, se ele tem ali algum tipo de acesso privilegiado, eu olho como que está ali a questão de recebimento de e-mails suspeitos dele, como que está o cliques em URL suspeitas também, né? Tudo isso sendo imputado aqui pelas minhas ferramentas de proteção que tem ali uma inteligência artificial para, de fato, identificar e bloquear esses ataques, e com isso a gente consegue ali identificar onde que está sendo aqui o nosso principal alvo, né, seja o nosso usuário, seja a área, seja o template, e com isso a gente tem aqui inputs para, de fato, gerar uma conscientização um pouco mais direcionada, né, então, costumo muito, de fato, aplicar isso de forma individual para cada usuário, ou individual ali para cada área, para cada departamento, estrutura, diretoria, e assim por diante, né? Quanto mais, de fato, for algo personalizado, melhor a gente tem ali o entendimento do nosso usuário final. Não, excelente. E vou só passar um recadinho para o pessoal. Então, a gente no final tem um sorteio de um brinde, que é acho que é um iPods para vocês usarem. Então, fiquem até o final. Só ganha quem estiver aqui dentro do webinário. Mas, continuando aqui, eu gostei da primeira pergunta que a gente colocou aí para vocês sobre o maior risco está dentro ou fora, na sua opinião. Qual fator que contribui mais para incidentes da segurança na empresa? Aí, como sempre, a gente põe o colaborador desatento ou sem treinamento adequado. Porém, eu quero fazer um pequeno, talvez, ponto sobre, ele foi, né, 77% das pessoas falaram que é o colaborador. Mas vamos lá, gente. Está acontecendo de uma certa forma tão parecido quanto a realidade que, às vezes, até especialistas ou pessoas que trabalham com cibersegurança podem cair nesses incidentes, ou até mesmo clicar sem estar desatento, ou talvez acontece, né? Então, assim, seria somente o usuário ou o atacante cada vez mais está ficando cada vez usando outros recursos como AI para tentar fazer com que o ser humano falhe. O ser humano é quem cria software. Software pode criar falhas. Porém, como que a gente traz essa dinâmica para um futuro agora, né? Como eu comecei o tópico aqui, que vai aumentar essa landscape de ataque sobre o uso de AI, para tentar fazer com que a cabeça da pessoa pense de forma diferente. Já que também tem modelos de AI hoje que a gente está acompanhando, que logo, logo vai ter o IQ do Einstein. Então, como que a gente vai trazer isso? Será que a gente consegue mudar esse resultado? Já que sempre a gente acha que é o colaborador, o treinamento, sim, é necessário, mas como que a gente traz essa mudança? Eu gostaria de fazer essa pergunta para o pessoal aqui, para a gente continuar o nosso tema. Depois eu trago as perguntas, porque eu acho muito interessante que a gente sempre vai em vários eventos, participa, e a gente vê que sempre a pergunta do usuário. Então, ou o atacante está à frente da gente, e a gente precisa talvez combater mais AI com AI. Então, é um ponto que a gente tem que pensar também, já que a gente está evoluindo nesse modelo. E é novo, é recente, é algo que a gente tem está evoluindo muito, muito rápido. Então, vamos seguir aqui para o próximo, né, sobre a AI. Então,
como que a gente pode hoje suportar esse treinamento real, Rafael, sobre a AI? Já que as ferramentas hoje, elas estão passando por uma adequação muito rápida do uso constante de AI. E vou até um Uhum. pouco mais longe. Os softwares hoje, né, ou até appliances, já estão vindo com uma necessidade até de GPU para fazer o modelo ficar até mais rápido, ou já usam até GPU dentro dos próprios software. Então, a gente vê uma briga constante agora dos melhores modelos de AI para vencer AI. E como isso fica? Como que hoje a gente traz isso para a plataforma, Rafael? Se for levar até para além da segurança, pensar na questão da privacidade, né? A gente tem, não sei se dá para ver ali, mas tem um assistentezinho do Google que está ali, que eu uso de vez em quando para pedir dar alguns comandos para ele. Então, de vez em quando tem que desligar o microfone, né? Tem que pensar em quesitos de segurança nesse sentido de privacidade também, né? As nossas informações pessoais, tem até aquela máxima da tecnologia que se algo é de graça é porque o produto é você, né? Então, de alguma forma, os teus dados, o teu perfil de comportamento, o teu perfil de consumo está sendo analisado ali para ter algum proveito daquilo, que pode ser em termos de marketing, estratégia de vendas de alguma organização, mas também pode ser um atacante que está querendo entender o que você faz, os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você se relaciona, né? Então, realmente, a régua está subindo e a gente tem que preparar os usuários para isso. E é legal quando a gente consegue criar esse elo dentro da cabeça do nosso usuário de que a segurança é realmente uma preocupação para ele que se extrapola para a vida. Não é mais uma coisa chata que a empresa quer que eu tenha que fazer ali dentro do meu dia a dia. É algo que eu estou imerso nesse universo tecnológico, né? E como você falou, appliances, né? Equipamentos dentro da minha casa que estão ali conectados. Então, não dá para pensar que é só uma coisa no período que eu estou no escritório. Principalmente, poxa, eu trabalho de casa. Amanda, acho que o Renato também faz um pouco de home office aí. A gente está de casa manipulando os dados da empresa, às vezes de clientes, né? É importante a gente estar atento a isso. Antes de falar da plataforma, pensando em tecnologia, tem uma inteligência artificial que eu acho muito legal, que é de uma empresa chamada O2. E é uma senhorinha, que ela chama Daisy. E basicamente é uma velhinha mesmo, uma senhorinha, que o objetivo dela é desperdiçar o tempo dessas pessoas que ligam para passar trote nos velhinhos, né? Puxa, sei lá, teu antivírus expirou, ou então teu banco aqui aconteceu alguma coisa, né? E ficam lá tentando obter algum benefício financeiro em cima de pessoas aí tão desprotegidas que são as pessoas mais idosas, né? E aí ela é uma inteligência mesmo, que tem uma voz de uma senhorinha e que fica apresentando, onde é que eu clico? Não, eu não tô achando, tô vendo uma foto dos meus gatinhos, né? Então ela fica meio que desperdiçando tempo aí desses atacantes que, enquanto eles poderiam estar realmente enganando uma pessoa real, ela tá ali fazendo com que eles tenham que gastar tempo com ela, achando que é uma pessoa real, né? Então, uma forma aí do AI contra AI. E quando a gente traz isso para um programa de conscientização, a gente vai naquela questão da relevância, né? A gente sempre vai ter, inconscientemente, um viés do administrador, nos treinamentos que ele escolhe para mandar para o pessoal, nos temas das simulações de phishing, na forma como ele avalia até o risco, se ele for medir o risco ele mesmo, né? Então, quando a gente coloca isso para uma inteligência artificial, e principalmente agora pensando num conceito relativamente recente de agentes de inteligência artificial, isso vai para um outro nível. Quando a gente pensa numa inteligência artificial generativa, algo mais de um primeiro nível, isso é mais operacional, né? Isso está seguindo uma receita. Quando a gente traz para esse conceito do agente, tem um viés estratégico nisso, de entender alguma coisa, de loops, né? De retroalimentar. Puxa, fiz uma interação, tive esse resultado. E agora? Como é que eu faço para chegar no resultado melhor, né? Então, toda a plataforma, e é claro, pensando na questão da KnowBe4 aqui, a gente está caminhando para isso, para ter recursos de formas de trazer essa relevância, né? Criar um template de phishing gerado por inteligência artificial, deixar a distribuição dos treinamentos. Claro, você vai ter treinamentos que são padrão ali da organização, onboarding, alguma coisa assim, isso fica na mão do administrador. Mas aquele programa, aquela recorrência para criar aquela cultura de segurança, né? Deixar isso na mão de uma inteligência que entende realmente o perfil de cada usuário, os gostos, né, que ele tem ali, porque ele interage com os conteúdos e pode dar um feedback para a plataforma, o perfil dele em termos de cargo, de nível hierárquico, o quanto ele tem falhado nos testes de phishing também, claro, mas levando para um outro nível, né, que a Amanda comentou, a gente tem, por exemplo, um add-on da plataforma que se integra ao ambiente de segurança das organizações. Então, teu stack de segurança, teus provedores de
segurança de endpoint, de rede, de web. O que o usuário está fazendo? Como ele está se comportando no dia a dia e que ações de risco ele está tendo ali que precisam ser tratadas, remediadas e moldadas para que ele se comporte de maneira segura, né? Então, a inteligência está vendo tudo isso, a gente está integrado via API a essas aplicações para saber o que está acontecendo. A gente está mandando coachings em tempo real lá para os usuários quando ele toma alguma ação ali que pode ser um potencial risco, né, para lembrar ele de tudo que foi feito nos treinamentos. E a inteligência está calculando esse risco de maneira bem holística, considerando tudo isso que está acontecendo e usando isso como critério para atribuir treinamentos, mandar, a gente chama de uns knowledge refreshers, né? Atualizador, não sei se um atualizador é a melhor palavra, mas para refrescar aquele conhecimento. Então, o usuário fez um treinamento, puxa, a gente tem aquele problema da curva de esquecimento, né? Que ele vai esquecendo daquilo. E a outra questão é a questão da cultura. Às vezes o treinamento é algo muito teórico, pouco prático. Então, essa inteligência, ela vê o conteúdo que esse usuário consumiu e ela, depois de alguns dias, ela manda para ele um quiz, trazendo para ele cenários aonde aquele conteúdo seria aplicável. Então, eu não vou perguntar para ele, puxa, defina tailgating, né? O que é conceitualmente tailgating? Não, ela vai trazer para ele, olha, você está entrando na empresa e você vê aparentemente um colega que está com as mãos ocupadas. O que você faz? Você ajuda ele a passar sem uma credencial, talvez trazer cenários específicos sobre aquele conceito e trazer para ele alternativas sobre como ele deveria agir e, de certa forma, como ele aplicaria o conhecimento que ele obteve através do treinamento, né? Então, sempre com esse objetivo de trazer essa relevância e de principalmente contextualizar, porque a conscientização é o primeiro passo num caminho árduo em direção à cultura de segurança, né? Então, as inteligências vêm para reforçar isso cada vez mais. Já falei bastante, passar a bola aí para outro. Não, mas eu acho que é fantástico. Aliás, linka com o ponto que a gente fez aqui na terceira enquete. Depois eu volto na enquete número 2, no qual a gente perguntou o que mais impacta a cultura da cibersegurança, né? Da segurança por si. E o que você pudesse fazer para apenas o fator reduzir o risco humano na empresa? Qual que você escolheria? Então, acho que ficou entre a A e a B, né? Sobre uma melhor comunicação e conscientização dos colaboradores, como criar também métricas para reforçar as boas práticas. E eu acho que linka muito bem com o que o Renato e a Amanda têm hoje dentro das empresas. Então, eu vou falar com o Renato aqui. E como que vocês trazem essa gamificação, mas também, né, num sentido de esforço contínuo para a comunicação, já que, acho que o ponto mais importante aqui, a gente começou falando que todo mundo trabalha de casa, remoto, acesso. Então, o grande problema hoje das empresas enfrentarem em si é a comunicação. E isso também impacta na cultura da cibersegurança. Então, como hoje vocês têm visto ferramentas ajudar vocês, ou processos, ou talvez métricas, ou incentivos para esses colaboradores seguirem as boas práticas? Eu acho que eu vou passar para o Renato, para depois a gente falar com a Amanda. Renato, o que isso teve hoje de impacto para vocês? Boa, excelente ponto. E eu vou falar aqui da minha perspectiva, né, de onde eu estou inserido, na empresa onde eu trabalho. Nós temos presença em alguns países, né, temos aqui Brasil, temos Estados Unidos, Panamá, e temos Angola, né? Então, são culturas diferentes, são pessoas diferentes que pensam de uma maneira diferente. O engajamento dessas pessoas, a cultura de segurança é complexo. Às vezes é difícil você entender a realidade de cada cultura para você conseguir engajar essas pessoas para a segurança. Esse é um grande desafio, né? Então, você tem que fazer esse trabalho. Tem todo o trabalho de automação, que é do dia a dia, de você entender os ataques, entender como você responde, entender como você cria os treinamentos, mas eu acho que um ponto principal nessa questão que o Perucci falou, da cultura, né, de segurança, você criar essa cultura é algo difícil, é uma tarefa difícil, que depende muito do apoio da empresa, do board da companhia, e você fazer isso diariamente, né? Porque você, às vezes, se depara com cenários onde as pessoas entendem que o cara da segurança, ou a equipe de segurança, é aquela que não deixa você fazer nada. Então, quando você já tem essa primeira barreira, né?
Tem empresas que têm um nível de maturidade maior, obviamente, mas eu estou falando aqui no meu contexto, que eu vejo que é difícil você chegar e quebrar essa barreira de que a segurança é sempre aquela que atrapalha, né? Então, a gente tenta fazer, na questão até do propósito aí que o Perucci falou, fazer com que as pessoas, levar isso para o lado pessoal também, não só ficar focado na segurança empresarial, levar contexto do que acontece no dia a dia com as pessoas fora da empresa. Essa questão do home office mistura muito, né? Você está dentro de casa trabalhando, então você está lidando com coisas da sua casa e coisas da empresa, então você tem que puxar o cara um pouco para o lado do pessoal, do que pode acontecer com ele, para fazer um link com o que pode acontecer com a empresa, né? Então, a questão de aculturar esse passo a passo diário aí que você tem que ter com a proximidade com os funcionários da empresa, e aí a dispersão geográfica às vezes acaba atrapalhando um pouco, mas é isso, no dia a dia você fazer com que as pessoas entendam que a segurança da informação, a privacidade, não é só para a empresa, é para a vida pessoal dela. Então, você gerar conteúdos personalizados do que está acontecendo agora na vida pessoal delas, os ataques, as tentativas de fraude, e também trazer isso, fazer o link com o corporativo, né? Muito interessante. Antes de eu passar para a Amanda, eu gostaria de fazer para as pessoas que estão com a gente, obrigado de novo pela presença. O que vocês fariam para encurtar essa comunicação? Gostaria que vocês colocassem aí no chat o que cada um sugeria para a gerência, para o board, de como encurtar esse problema de comunicação que vocês ilustraram, né? Sobre a cultura cibernética. Como que vocês fariam isso? E o que vocês, de repente, usariam para ajudar vocês nisso? Acho que é interessante a gente saber também de vocês que são especialistas, que estão assistindo a gente, que estão participando. Acho que aqui todo mundo está adquirindo conhecimento juntos, então gostaria de perguntar para vocês um pouco também da nossa audiência. E Amanda, já linkando com você agora, o que que você vê, né? O que que traz isso para o seu conhecimento, né? O Renato falou sobre múltiplas regiões, diferentes países e tudo mais, e eu queria saber um pouco do seu ponto de vista, como que a gente cria essa gamificação, talvez, ou esse controle, ou essa comunicação para que sempre aconteça da melhor forma possível. Eu concordo plenamente com a Renata, também tenho essa dificuldade, né? Acho que ela está inserida aqui no Brasil inteiro também ali nos Estados Unidos, então eu tenho usuários espalhados aqui em dois continentes, né? Eu tenho muitos usuários para fazer esse gerenciamento, né? E é muito difícil, de fato, a gente atingir ali para passar essa mensagem correta, né? É muito comum, eu acho que em toda organização, né? O usuário, ele vê ali a segurança, a tecnologia, a privacidade como uma barreira, e eu acho que o primeiro ponto é, de fato, a gente fazer, né, a pessoa entender que não é isso. A gente tem que criar, primeiramente, um canal muito direto com essas áreas de forma descomplicada, para de fato, assim, vamos supor que um usuário ele tem ali dúvida de como que ele pode ali tratar um dado perante o LGPD, ou como que ele pode ali enviar um arquivo de forma segura, se ele de fato pode fazer isso. Ter esse canal direto ali, eu acho que a gente estreita essas relações e aí a gente acaba facilitando e passando um pouquinho dessa cultura ali para o nosso colaborador. Também tem coisas assim que a gente pode fazer, né, quando a gente tem bastante colaboradores em home office, que é de fato passar isso para dar a impressão como se ele estivesse ali de forma presencial, né? Então, por exemplo, a gente pode soltar pílulas ali para o nosso usuário, seja aqui pela tela de fundo do computador, seja ali por mensagens diretas no Teams, seja aqui por e-mails, mas coisas rápidas, simples e que a gente consiga de fato passar a mensagem em poucas linhas, né? Para a gente de fato passar ali coisa de 1 minuto no dia do nosso colaborador, essa mensagem que a gente quer passar, seja de privacidade, tecnologia ou até aqui dentro de segurança mesmo. Eu acho que isso a gente consegue dar uma diminuída aqui nessa questão, nessa dificuldade de aculturamento aqui em pessoas em home office. E claro que em ações presenciais também é muito legal, né? Que como eu comentei, né, é meio que comum o colaborador ver essas áreas aqui como uma barreira e a gente trazer isso de forma descomplicada
facilita muito para a pessoa ela ter ali entendimento que essas áreas elas são parceiras, né? Elas estão ali para mitigar um risco, para orientar ali o colaborador da melhor forma, né? Existem aqui ações que a gente pode fazer, como por exemplo, picolé fish, né? Que sei, a embalagem aqui ela fala que o sabor de limão, mas você vai comer é um sabor de morango. Isso aí a gente começa a fazer com que o usuário ele pense não só aqui dentro da empresa, né? Ele acaba levando isso aqui para o lado pessoal dele também. E aí, claro, isso aqui a gente começa a passar ali para o escritório, né? Para a gente sempre instruir o usuário a bloquear a tela, e aí, de fato, ele começa a levar isso aqui para o lado pessoal e principalmente aplicando ali dentro do home office. Eu acho que, assim, isso é um começo, é um ótimo começo, mas eu acho que é uma das melhores formas da gente, de fato, estreitar essa relação e melhorar essa cultura. É muito legal e obrigado pela colaboração do Marcelo Pereira Fernandes e do Bruno Baldo. Eu acho que os dois colocaram o que vocês todos colocaram, que é também trazer um pouco mais da vida real e depois inserir na vida corporativa com exemplos reais e casos que acontecem talvez até um pouco fora da vida corporativa para educar os usuários. E eu acho que isso linka muito com uma pergunta que eu tenho para o Rafael, para o Perucci. Rafael, isso que entra a parte da flexibilidade e adaptação da plataforma também, já que também o tempo de você se adaptar a ataques novos, isso já tem dentro da plataforma. Isso também traz uma dinâmica de aquela orquestração que a gente falou no começo, né? De você tá acontecendo algo novo, você já de repente tem o template, você não precisa trabalhar, esperar o template ou criar dentro do time ou pensar numa forma. Então, com problemas alheios que acontecem também global, eu acho que isso também faz com que a plataforma ajude, auxilie e traga esse benefício, né, Rafael? Então é super interessante que você está vendo, é bem legal que a gente tem visto que tudo está se alinhando, só que também você tem que ter a tecnologia para você também liderar e combinar essa educação. Com certeza, e aí facilita muito quando você consegue automatizar isso, porque imagina um time de segurança que tem que se preocupar com a segurança da organização, com acompanhar tudo que está acontecendo, é, não sei, dar manutenção aí no hardware, software, etc. E também ficar criando treinamentos, ficar criando templates de phishing, né? Então, fora a questão de ter uma estrutura, por exemplo, no caso da KnowBe4, a gente tem 13 times globais que estão gerando conteúdos de treinamento constantemente. Alguns módulos a gente considera um pouco mais perenes, né? A gente vai lançando versões atualizadas, mas algumas coisas a gente vai trazendo sempre à medida que a gente vai acompanhando tendências. Mais recentemente, treinamento sobre deepfake, sobre uso saudável, seguro, né? Uso pensando na privacidade das inteligências artificiais, até porque hoje, se a gente não usar a inteligência artificial, se a gente não se adaptar, a gente vai ficar para trás, né? Muito se fala sobre a inteligência artificial roubar empregos, é mais provável que alguém que saiba utilizar a inteligência artificial acabe roubando o seu emprego, né, do que a própria inteligência acabe roubando. Então a gente tem que usar, tem que otimizar o nosso trabalho com isso. Então, acompanhar isso, que é muito rápido, se a gente pensar na evolução tecnológica, eu vou fazer 40 anos no ano que vem. Se eu pensar em tudo que eu vivi nos meus 40 anos em termos de avanços, saltos tecnológicos, assim, e como a gente vê isso de um ano para o outro, assim, já tecnologias novas, sai um celular novo, uma coisa totalmente nova, com um chip menor e mais potente, né? O computador que antes ocupava uma sala, hoje uma coisa muito mais potente que isso está na nossa mão, né? E a gente pegou isso que está acontecendo, né? Então, não tem como um time de segurança ser quem vai ficar responsável por isso, por acompanhar tudo isso e ficar gerando a relevância desse programa de conscientização. Então aí a gente traz tanto ter um bom provedor por trás do teu programa de conscientização, né, para te dar essa biblioteca, essa riqueza, essa variedade de conteúdos de maneira criativa, inclusive, né, seriados, jogos, coisas que vão ganhar a atenção do pessoal, quanto também a questão de ter uma plataforma que traga recursos de inteligência artificial para que você consiga realmente, de forma rápida e relevante, adaptável, trazer novos cenários, né, que acompanham a realidade para os seus usuários aí no dia a dia. Não, ótimo. Eu gostaria de falar para as pessoas começarem a fazer as perguntas. A gente está a quase 15 minutos para o final do nosso webinar. Agradecer novamente a presença de vocês. Eu vi que o Tadeu aqui colocou sobre
hoje está muito burocrático, como a gente tirar essa burocracia e facilitar o usuário, né? Ou seja, permitir que ele faça parte da cultura. Muito bom ponto, obrigado, Tadeu, pela colaboração aqui. Eu acho que um ponto que eu gostaria de colocar para todos, já linkando com a parte da última do nosso quiz que a gente fez, e muito interessante que vocês falaram, eu acho que vai ser bem relevante, porque as experiências que a gente tem aqui compartilhada traz benefícios mútuos para todos. Se um colaborador falhar nesses erros, né, nesses testes, não nesses erros, desculpa, se ele falhar, como que a empresa trata essa situação? Já que também os usuários têm medo de ser penalizado, né? E eu acho que penalizando não é necessariamente a melhor maneira, né, de educando. Então, e todo mundo aqui colocou de como investir em medidas para reduzir riscos futuros, aprende o erro e segue em frente. Queria compartilhar, pedir para vocês dar uma visão, vou passar para o Renato agora, para a gente entender como que vocês estão fazendo esse processo, já que, né, nós somos seres humanos, vamos falhar, mas a gente continua evoluindo e aprendendo sempre. Como que hoje a empresa trata nesse nível desse erro, né, para seguir em frente e continuar evoluindo para o bem melhor de todos? Bom, esse é um tema bem delicado, né? Porque, como você falou, né, a penalização. Né? Há um tempo atrás, eu participava de eventos e em conversas aí com meus pares de mercado. Não, porque se o cara cair 3 vezes no phishing, ele tem uma advertência, se ele persistir, ele é desligado. Então, hoje, como está mais difícil, né, de você identificar o que é verdade, o que é mentira, né, deepfake e tudo mais, isso passa a ser um tema bem delicado, né? Então, na verdade, a postura da empresa nesse momento tem que ser de uma análise do todo daquela pessoa que está caindo em phishing. Né? Você está medindo ali, ele está caindo em phishing, você está treinando, só que aí você tem que pegar outros contextos. Né? A pessoa está caindo no phishing, mas ela está participando dos treinamentos de segurança, ela está lendo as políticas, porque isso é muito importante, né? Política, diretriz e tudo mais, as pessoas, pelo excesso de documento, as pessoas às vezes nem leem, né? E é como a lei, né? Você não pode alegar ignorância, né? Então, conseguir medir isso para ver o quanto que aquela pessoa realmente está sendo enganada ou quanto ela está sendo displicente. Né? Então, esse é uma linha muito tênue do ser justo e do ser injusto, porque se você pode mandar uma pessoa embora, caiu em 3 phishings, 3 simulações de phishing. Pô, vou mandar o cara embora. Mas espera aí, esse cara está fazendo todos os treinamentos, qual que é o nível de simulação de phishing que você está fazendo? Se você está fazendo um teste muito fácil de phishing e o cara está caindo, tem uma displicência. Né? Agora, você precisa ver ter um balanceamento do que a empresa do que ele está fazendo em relação à cultura de segurança. É um cara engajado, é um cara que participa dos treinamentos, da parte de gamificação, né? Assiste aos conteúdos e tudo mais. Então, tem que ter esse balanço do que analisar para aplicar uma possível penalidade, né? Porque não adianta, às vezes hoje está muito fácil você ser injusto, né? Com tanta deepfake, a IA trabalhando para enganar um usuário. Imagina o cara que trabalha, sei lá, no financeiro, no jurídico, o cara está ali, não trabalha com tecnologia, né? Não trabalha, o dia a dia dele não é tecnologia, então às vezes o cara está atento a outras coisas e para cair num ataque feito por IA é muito mais fácil, né? Então as empresas precisam tomar cuidado com essa política de penalização em relação à segurança. Não, fantástico. Antes de eu passar para a Amanda, eu gostaria de colocar aqui, né? Aproveitem para fazer as perguntas para os especialistas ou dúvidas, mas eu também queria colocar para vocês, né, novamente, o que vocês fariam, como que vocês tratam esse último tópico da parte da conscientização, mas sem a penalização. Como que hoje a empresa de vocês fazem para também todos aprenderem junto. Aliás, lembra que eu falei, aqui todos colaboram, todos são especialistas e todos aprendem com todo mundo. Então, Amanda, e você? O que tem acontecido dentro
da parte dentro da empresa de vocês? Como que vocês têm trabalhado essa vertical? Concordo com o Renato, realmente é bem complicado. A gente tem essa linha tênue ali entre, de fato, educar e penalizar nosso usuário. Particularmente, a gente não aplica penalizações aqui, porque de fato não é a mensagem que a gente quer passar para o nosso colaborador final, né? Eu acho que mais pela linha de educar é melhor do que de fato penalizar, né? Se a gente tem aqui, por exemplo, um caso de uma pessoa que caiu 3 vezes no phishing, ela fez ali todos os treinamentos, e de fato ela continua caindo nesse phishing, eu iria mais uma questão de, tipo, realmente o meu treinamento está sendo efetivo? Realmente a pessoa, ela, de fato, conseguiu fazer ali, absorver aquele conteúdo que a gente está tentando passar para o nosso usuário? Que o problema, ele pode ser esse, e não eu acho que todo mundo que trabalha com tecnologia tem ali uma visão que é muito claro o que a gente quer de fato instruir ali para o nosso colaborador final. Só que para o colaborador final, aquilo ali de fato não é efetivo, né? Para ele não está sendo claro. Então é importante a gente fazer como se fosse uma tradução do que a gente quer ali passar para o nosso colaborador. Não adianta eu usar termo técnico, não adianta eu mencionar legislação, número de protocolos, tecnologias, que o colaborador, de fato, ele não vai assimilar aquilo, né? Mas se a gente for falar, assim, de uma forma um pouco mais branda, de fato, explicar ali, pegando exemplos do dia a dia dele, que pode acontecer na vida pessoal dele, para trazer isso para o mundo corporativo, é muito mais fácil a gente, de fato, conseguir educar ali o nosso colaborador. Eu acho que esse, assim, é um dos principais pontos, né? E aí, como o Rafa falou, é fácil a gente ter uma plataforma escalável e personalizável para, de fato, a gente conseguir entregar ali para o nosso colaborador final, né? É muito, de fato, importante a gente lembrar que as pessoas, elas absorvem as mensagens de forma diferente, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma área que não adianta eu mandar ali comunicação por e-mail, que ali é uma coisa que eu sei que não funciona. Ali eu tive que estudar, entender ali como que eu conseguia passar essa mensagem para o meu colaborador, e de fato todas as mensagens que eu preciso passar para essa área em específico, ela vai somente dessa forma. Outras, outras áreas, elas têm ali uma absorção de uma maneira diferente, né? Então, sempre que a gente faz essa análise, entende se nosso treinamento está sendo efetivo, como que a gente está entregando essa mensagem, qual que é a frequência disso, a gente sim contribui aqui para a gente fazer essa diminuição aqui de risco humano. Rafael, antes de eu ir para perguntas que estão começando a acontecer aqui, qual que é o seu ponto sobre essa parte de penalização ou consentimento junto? Mas a gente vai ter praticamente uns 5 minutinhos para as respostas. Então, passar para você aqui, para você passar seu overview, e aí a gente já chega para as perguntas e respostas aqui. Fiquem à vontade de perguntar ou alinhar os pontos de novo com vocês, e obrigado novamente por estar com a gente. Fui até anotando algumas coisas enquanto a Amanda e o Renato falavam, para não esquecer de comentar. Mas esse lance da penalização, às vezes, cria um outro problema que está relacionado à cultura e à forma como o próprio usuário percebe a questão dos testes de phishing, né? Ele vê aquilo como algo ofensivo, ele se sente traído pelo time de segurança, cria uma distância, que é o contrário do que Amanda e Renato comentaram, que é a aproximação, entender que a segurança é um viabilizador do negócio, né? Quando você tem essa percepção equivocada das simulações de phishing, causa justamente o efeito contrário que o time de segurança quer ter, que é se aproximar da organização como um todo. E não adianta a gente querer ir contra a natureza humana, né? O ser humano vai agir de um jeito, ele se comporta assim. Se a gente quer que ele se comporte de outro jeito, a gente tem que moldar comportamento. Então entra na questão da cultura e de trazer insumos para que o usuário comece a se comportar de forma diferente. O próprio teste de phishing, muito mais do que uma medição, do que um indicador, é um treinamento, é uma preparação para uma situação real. Então, quantas vezes eu estou fazendo isso? Uma vez a cada 2 meses, né? Uma vez por semestre, uma vez por ano? É só por compliance para medir um número ali e pronto, né? Puxa, eu recebo aqui na Nobifor testes de phishing toda semana, às vezes 2 por semana, 3 por semana, para eu estar sempre com isso top of mind, né? Recebo um e-mail ali, puxa, é o e-mail do meu colega que sempre me manda aquele mesmo e-mail. Eu olho para aquilo de um jeito crítico, assim, né? Duvidoso, sempre esperando que aquilo pode ser eventualmente algum ataque, né? Alguma estratégia de alguém ali para tentar me enganar. E aí, pensando na punição também, eu anotei um ponto aqui. Quando a gente pensa em moldar comportamento, a forma como o usuário se sente vai moldando o comportamento dele. Então, quanto mais ele falha em testes, ele vai
ele não gosta daquilo, né? Não é uma sensação boa falhar num teste de phishing, ver uma página lá que fala, opa, fulano, você falhou no teste de phishing, né? Se a gente pensar num atleta, num jogador de basquete, quantos arremessos ele errou antes dele começar a acertar com o percentual que ele acerta, né? Então, o que é melhor? Você manter na sua organização uma pessoa que já falhou vários testes e que está cada vez menos propensa a falhar, ou você tirar aquela pessoa e colocar uma nova que talvez não tenha ainda esse exercício, né? De lidar com os testes de phishing. Então, são dois desafios para a mudança de ótica, né? O desafio do usuário, da percepção que ele tem do teste de phishing, e o próprio desafio da organização de pensar que a falha não necessariamente é algo ruim. Antes ele falhar no teste e aprender com aquilo do que ele falhar realmente numa situação real, né? Muito, muito interessante, Rafa, a perspectiva. Eu acho que a gente está chegando nos finalmente aqui, então vou passar para as perguntas que fizeram aqui para a gente pôr para vocês. Então, a primeira pergunta é do Bruno Baldo. Como a KnowBe4 existe alguma atuação via WhatsApp? Né? Tem os links lá, e hoje, né, quer queira que não, as empresas têm tentado evitar o uso do WhatsApp, mas é uma coisa que, né, a experiência e a usabilidade nos tornam reféns da tecnologia e não tem como bloquear, a gente tem que se adaptar Uhum. à tecnologia. Como que hoje a KnowBe4 tem visto isso? Principalmente relações B2C, né? Negócios com consumidores, é difícil não ter esse meio, né? A gente foca muito na questão dos treinamentos, né? Da preparação com relação a treinar os usuários, quais são os riscos aos quais eles podem estar expostos ali quando trabalhando nisso, não só WhatsApp, mas mensageria em geral. Agora, uma dificuldade grande que se tem atualmente é com relação a regulamentações de serviços de telefonia, né? A própria Meta bloqueia muito essa questão de uso malicioso e não se entende ainda, não há termos ali dentro dos critérios de uso, né, que prevejam o uso para simulações dos ataques. Então, isso é bloqueado como se fosse um ataque e é até considerado um mau uso desses serviços. Vale o mesmo para chamadas telefônicas ou para mensagens, né? Principalmente porque você está lidando ali muitas vezes com o telefone pessoal da pessoa. Não é todo mundo, o pessoal da pessoa ficou redundante, mas não é todo mundo que tem um telefone corporativo, né? Que você pode dizer, não, tudo bem, esse é meu número corporativo, a empresa tem direito, talvez, de fazer uma chamada telefônica, fazer uma simulação de um ataque. Então, legalmente ainda é uma área um pouco cinzenta que a gente tem procurado encontrar estratégias. Uma delas que a gente encontrou é o que a gente chama de callback phishing. Então começa num phishing, a gente manda um e-mail, muito parecido com o que a gente recebe por SMS, né? Ah, sua última compra no valor de tal, dando um exemplo de um cenário, isso é totalmente personalizável, né? Mas a tua última compra no valor de mil e não sei quantos reais nas Casas Bahia foi aprovada. Se você não reconhece, ligue para este número. E aí a ligação está partindo do usuário, né? Então talvez eventualmente isso evoluir para um contato via WhatsApp, né? Entra em contato por WhatsApp com este número, e aí já entra numa URA ali de atendimento, né? A gente tenta pedir talvez o CPF, o número do cartão, cria-se ali um fluxo de um ataque para simular essa situação, né? Mas então hoje, principalmente, o foco é nessa questão dos treinamentos e a gente tem procurado formas de encontrar, não digo nem brechas, mas formas de fazer isso dentro da legalidade para não causar nenhum tipo de comprometimento para os nossos clientes. Tá. A última pergunta, eu vou pedir para cada um tentar formalizar em um minuto a resposta, mas eu acho que é uma pergunta muito legal do Sérgio Mendes, que é algo que a gente sempre tem visto, que é o retorno sobre o investimento feito na tecnologia, sobre, por exemplo, qualquer uma que seja, nesse caso, para conscientização. Então, como que hoje vocês tiram métricas para fazer com que a diretoria entenda do investimento feito? Pode dar, de repente, um minutinho cada um para passar uma resposta? Vamos começar com a Amanda. Vai, Amanda, você primeiro. Legal, isso realmente é um tema bem complexo. Eu acho que a melhor forma da gente, de fato, conseguir com que a diretoria veja valor nisso é pegar ali exemplos reais que podem acontecer ali com a organização. Então, a gente poderia, por exemplo, pegar ali algo realmente divulgado recentemente pela empresa para a gente fazer um teste de phishing e, de fato, mostrar que aquilo ali realmente poderia ter um impacto muito grande e a forma, eu acho que mais clara de mostrar que isso tem retorno é, de fato, metrificar o antes e o depois, tanto desses ataques, tanto aqui depois da conscientização. Renato, passando para você aí.
Boa. A Amanda falou bem, né? Quando você vai falar para o board, você tem que mostrar o risco e quanto que a empresa vai perder de dinheiro. Então, você pegar exemplos reais, né, de ataques, de incidentes que ocorreram, de repente, dentro da empresa, né, se ocorrerem, e mostrar isso para a empresa, o quanto a evolução dos números e o quanto que educar as pessoas pode evitar a empresa de perder tanto de dinheiro e, pior do que perder o dinheiro, perder reputação, né? Então, o que funciona, acho que com o board sempre é recorrente em encontros de segurança, é como levar isso para o board. O board entende risco. Então, se você colocar as métricas de risco e de prejuízo para a empresa, o board começa a entender. Beleza. Antes de eu passar para o Rafa, vou pedir para minha produção já rodar o sorteio aqui, para a gente terminar no tempo certinho. Minha produção vai começar o sorteio aqui para a gente ver quem vai ganhar. Rafa, última palavra sua aí sobre o risco e retorno, e aí eu já passo para o sorteado aqui. Eu acho que, só complementando o que o pessoal falou, porque a melhor estratégia é essa mesmo. A Nubifor até teve um tempo atrás um estudo que a gente fez sobre isso, um retorno de investimento, sempre comparando justamente com isso o prejuízo financeiro que isso poderia trazer. E tem projeções, estava até abrindo aqui um arquivo enquanto a gente falava, tem projeções que esperam que a gente chegue em 2027 com cerca de 40 bilhões em termos de perdas, né, por conta de ataques cibernéticos. A gente tem até um caso recente, coisa de filme, né, mas que aconteceu com aquela empresa de Hong Kong, do cara entrar numa sala com um monte de deepfake ali, que a gente pensava, isso aí nunca vai acontecer, né? Puxa, coisa de 26 milhões de dólares, eu acho que foi o prejuízo ali, né? Então, é cada vez mais fácil encontrar exemplos, inclusive na nossa realidade local aqui no Brasil, sempre tem notícias de algum vazamento de dados, e muito mais do que o dinheiro, a percepção da própria empresa, né, de marca, em termos de privacidade, com o advento da LGPD, uma preocupação cada vez maior dos clientes com a proteção dos seus próprios dados, né? Como é que fica a confiança na marca, né? Num comprometimento desse. É um valor financeiro que a gente não consegue medir, às vezes não é tão tangível, né? Mas que tem um impacto gigantesco nos negócios também. Fantástico. Bom, primeiramente gostaria de agradecer aos todos que estiveram presentes, a vocês que participaram com a gente, vocês que, né, usaram essa hora para esse conhecimento adquirido, essa colaboração junto com a gente, a nossa equipe por organizar esse evento e me convidar para poder estar sempre conduzindo, eu sempre gosto de participar, a Amanda por colaborar com a gente, o Renato, o Rafael, né, para a gente estar sempre colocando cada vez mais conhecimento para dentro e trazer exemplos práticos, casos reais, para que a gente sempre aprenda. Então, primeiro, muito obrigado, para que a gente sempre possa ter mais sessões como essa, que a gente sempre leva a lição para todos, para todo mundo. Então, muito obrigado pela participação, colaboração dos nossos speakers e também do pessoal que esteve com a gente aí, se manteve conectado, manteve também a comunicação e a influência.